Hello, students da segunda série, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, aqui quem fala é o Teacher Júnior. Nós vamos dar prosseguimento aos nossos conteúdos, hoje falando de um assunto bem interessante que é o Present Perfect. Bom, Present Perfect é um dos tantos tempos verbais do inglês, certo? E tem uma estrutura bastante peculiar. Então, nós vamos iniciar o nosso Focus on Language, tá? Na página 24, página 24, onde nós temos algumas informações, alguns diálogos, e a partir desses diálogos nós vamos dizer o que é verdadeiro, o que é falso nas informações ali abaixo, tá bem? Ó, é o seguinte. Para o diálogo 1 nós temos: Have you tried these cookies? Você tem experimentado esses cookies? Você já experimentou esses biscoitos? Perdão. Pronto, arrumamos a garganta. Yes, I have. I ate them for the first time last year. I always eat them now. Bom, então essa pessoa disse o seguinte: você já experimentou esses cookies? Sim, já experimentei, né? Eu os comi pela primeira vez ano passado. Eu sempre como agora, né? Então, agora, nesse momento, eu sempre como. Bom, é o seguinte, students, olha o que nós temos aí. Para o segundo diálogo, She hasn't eaten anything. Is anything the matter? No, she's just not hungry. She had a sandwich an hour ago. Ela não tem comido nada. Tem algum problema? Não, ela só não está com fome. Ela comeu um sanduíche 1 hora atrás. Tá? Então vão observando essas palavras que estão em negrito, porque elas são a chave do nosso conteúdo. Alright? Bom, tenho aqui para vocês, eu até marquei, olha só, já com uma cor diferente, a estrutura verbal com a qual nós vamos trabalhar o nosso Present Perfect, tá bom? O tempo verbal Present Perfect, ele é constituído, tá, de o verbo have no verbo auxiliar, na forma auxiliar, ok? Estando essa forma conjugada no presente. E teremos um verbo no past participle, na forma particípio, comido, tentado, falado, escutado, certo? Então é essa forma verbal que nós vamos trabalhar. Bom, eu coloquei aqui intencionalmente 2 verbos para mostrar para vocês, tá bom? Aqui, o primeiro verbo, ele é um verbo conjugado, é um verbo regular, né? E a gente sabe que todos os verbos regulares são aqueles verbos que vão para o passado, mas eles ganham apenas ED. Não é isso? A gente está só recapitulando essas informações. Depois, eu coloquei o verbo seen, que é o passado de ver. Aqui eu disse, she has seen, ela tem visto, ok? Ela tem assistido esse filme muitas vezes. She has seen this movie a lot. Ela tem assistido... Perdão, students. Ela tem assistido esse filme várias vezes, ok? Então, olha só. Vocês têm essas informações, ok? Verbo have enquanto auxiliar, mais um verbo no past participle, certo? Teacher, por que aqui tem have e aqui tem has? Porque lembrem, ele ou ela, a gente sofre uma pequena alteração do verbo, não é isso? Então, she e he has. Se eu tivesse ele tem assistido, he has seen. Ela tem assistido, she has seen, ok? O cachorro tem latido, it has barked, não é isso? O cachorro tem latido, enfim. Então, ele ou ela utilizarão sempre o has, ok? E aí nós temos os exemplos. Quando nós formos utilizar a forma negativa, students, então o que a gente vai fazer? Nós vamos acrescentar o not ao have, ok? Ou ao have, ou ao has. Olha só, para a nossa forma negativa, tá bom? Nós temos haven't seen e hasn't seen, ok? Toda vez que eu quiser escrever, ela não tem visto esse filme, ela não tem, né, não tem jogado, ali era play, né? Enfim, eu só troquei o verbo aqui, ok?
Então, para as formas negativas, a gente vai utilizar haven't e vai utilizar também o hasn't, alright? Bom, e aí, com base nessas informações todas, sempre que eu for dar uma resposta ou eu vou dar uma réplica, não é, para uma frase que eu estou utilizando, eu vou precisar colocar o meu verbo no passado simples. Então, o simple past ele vai ser um grande aliado do present perfect, do presente perfeito. Eu tenho estado muito ocupado ultimamente. Você estudou? Não. Ok? Então, olha só, né? O simple present com você, o simple past, perdão, o passado simples com você estudou, did you study? Você estudou, né? Já apresenta aí uma parceria com o present perfect, ok? Então, simple past e present perfect, eles trabalham sempre juntos, alright? Bom, o que nós temos aí? Temos 5 informações exatas sobre true or false, de acordo com o que a gente está trabalhando no present perfect. Bom, para o primeiro diálogo, não é? A primeira pergunta, ela foca em uma experiência, mas não no tempo em que esta experiência aconteceu, ok? Então, você tem comido, já experimentou estes cookies, né? Isso quer dizer que se você já experimentou, eu não estou te perguntando quando. Eu quero saber se você já tem essa experiência. Se você já comeu os cookies, se você já experimentou, certo? Se sim, sim, se não, não. Alright? Não quero saber se sim, quando. Ok? Então, ele quer saber da sua experiência e não do tempo em que essa situação aconteceu. Então, a informação da letra A, ela é true, verdadeira. Depois, nós temos a segunda parte da resposta no diálogo 1, se refere a algo que aconteceu em um tempo no passado, né? Já ela diz, I ate last year, eu comi no ano passado. Então, ela dá, não é, a justificativa utilizando um tempo específico, um marco, não é? Quando aconteceu aquilo. Então, também, a segunda parte da resposta no diálogo 1 refere a algo que aconteceu em tempo específico no passado. Essa informação é verdadeira? Sim, também é true, certo? Bom, depois, na letra C, nós temos a informação. A sentença negativa no diálogo 2 se refere a uma ação que começou e terminou no passado. Será? Isso é verdadeiro ou é falso? Vamos observar. No diálogo 2, a sentença, né? She hasn't eaten anything. Ela não tem comido nada. Ou seja, essa ação ela ainda não terminou. Não é isso? Essa pessoa ela não tem comido, mas de repente ela pode comer. Alright? Então é falsa a informação de que a ação ela começou e terminou. Se ela não tem comido, é porque ainda está na possibilidade de ela comer. Alright? Depois, a sentença She had a sandwich an hour ago refers to an action that is now finished. A sentença ela teve um sanduíche uma hora atrás se refere a uma ação que já acabou. Ela comeu o sanduíche uma hora atrás, essa ação ela já foi realizada. Então, é verdade, é true, não é isso? E a sentença I have finished my dinner, mom, is not connected to any present event. A sentença eu já terminei meu jantar, mãe, não está conectada com nenhum evento presente. Exatamente, se a pessoa já acabou, esse evento obviamente é ligado ao passado, alright? Então nós temos essas informações, onde vocês classificam as informações verdadeiras ou falsas, e elas são todas relacionadas ao present perfect, que é justamente isso, o fato de eu pegar uma ação lá no passado, ok? Essa ação, ela começa no passado e ela ainda está em andamento no tempo presente, ok? Onde eu tenho uma espécie de ligação, né? Evento passado, evento presente, eles têm uma ligação. Começa no passado e ainda se desenvolve, ainda acontece. Teacher, não ficou claro. Tá, posso dizer para vocês o seguinte. Eu tenho trabalhado na escola Agropalma desde 2019. Vocês podem dizer, I have studied here since I was a child. Eu tenho estudado aqui desde que eu era uma criança, certo? Então já faz um tempinho. Ou seja, uma ação que começou lá no passado
e ainda acontece nos dias de hoje, alright? Essa é a ideia principal do Present Perfect. Teacher, mas você não falou de como eu faço uma pergunta utilizando esse tempo verbal. Certo. Para a gente trabalhar com perguntas no Present Perfect, lembrem que o nosso verbo auxiliar é o have. E aí nós vamos organizar perguntas sempre começando com o have ou com o has, não é isso? Have you eaten? Have you played? Certo? Has she studied? Ok? Alright? Ou seja, começaremos sempre com essas formas que a gente tem bem aqui. Ok? Ó, página 25 do nosso material, então, nós vamos tentar esclarecer um pouquinho mais sobre o Present Perfect, ok? E essas ações. Bom, qual é a forma, então, na question number 2, página 25? Qual é a questão, ou melhor, qual das alternativas abaixo apresenta a informação correta sobre a estrutura do Present Perfect? Bom, a gente já sabe que o nosso verbo regular é o has ou have, e que tem um verbo que é jogado no past participle. Então, marquem para mim qual é a alternativa correta. E aí, responda. Como é que eu formo sentenças negativas, utilizando o Present Perfect? E na número 4, como eu formo as sentenças interrogativas, ok? Então, vocês me darão essas respostas em inglês. Bom, algumas informações são bastante importantes. Algumas coisas a gente não pode usar no Present Perfect. Como, por exemplo, os advérbios. No Present Perfect, as ações, elas têm que usar os advérbios exatos. Por exemplo, verbos do presente. Eu não posso dizer I have tried paella last year, né? Eu tenho experimentado paella ano passado. Não faz nenhum sentido isso, né? Eu tenho que dizer, eu experimentei paella ano passado, né? Então, eu posso simplesmente dizer I have tried paella. Eu tenho experimentado, não é isso? Se eu gosto, se eu não gosto, se eu como, se eu não como, isso já é outra história. Mas que eu tenho tentado, não é isso? Depois, usar o presente perfect para mencionar como geralmente alguma coisa tem acontecido, ok? Para o tempo antigo, né? Do início da ação até os dias de hoje, como a gente falou ainda há pouco. I've been to this restaurant twice. I have written 3 recipe books. Bom, eu tenho estado neste restaurante 2 vezes. Eu já vim aqui 2 vezes. Ou seja, né, usar o presente perfect para mencionar com que frequência alguma coisa tem acontecido até o presente momento. Alright? Depois, existem formas contraídas que a gente pode utilizar, certo? Que são o I've e os, ok? Que, às vezes as pessoas até confundem um pouco o has, não é? Por exemplo, de his, com his de he has. Olha só, pode acabar havendo uma pequena confusãozinha aqui. Deixa eu acender este H. Este é, ok? Ó, pode acabar havendo uma confusãozinha entre o verbo to be e o verbo has, quando a gente utiliza essas duas contrações. Aí vocês vão dizer assim, teacher, mas como é que eu vou saber então essa droga? Não é simples, students, bem simples. Vocês vão perceber quem vem depois do S, tá? E vocês, obviamente, perceberão que vem um verbo no passado. Então, logo, nós estamos trabalhando com o has. E aí a gente já sabe que é present perfect, até porque o nosso assunto é is. Alright? Então, ó, obviamente que a gente vai no decorrer das nossas aulas explorando isso o máximo que nós pudermos, alright? Mas por enquanto vocês vão fazer o seguinte para mim. Sei que vocês têm um dicionário em casa e quem não tem está usando obviamente a internet para realizar as atividades. Então vocês vão fazer o seguinte, students, vocês vão pegar o dicionário. Tem algumas palavras aí na página 25, go, cook, run, prepare, get, ok? Outros verbos que são see, have, take, buy and serve. Nós temos 2 colunas, certo? Onde estão dispostas simple past and past participle. Bom, vocês farão o seguinte para mim. Agora vocês vão
pesquisar quais são as formas passadas desse verbo. Haja vista que todos eles são verbos, não, a maioria deles são verbos irregulares, tá? Ou seja, possuem duas formas diferentes de conjugação, ao passo que, por exemplo, serve não muda, né? E também prepare também não muda. Então, vocês vão procurar para mim os significados e vão observar aí. Vocês vão me perguntar lá no grupo teacher, mas tem palavras que não estão na lista, obviamente, porque são verbos regulares. Você acrescenta ed para todas as conjugações e aí fica tudo certo, ok? Bom, para o trabalhinho básico de vocês, vocês vão pesquisar para mim, certo? As palavrinhas que nós temos aí no quadrinho da número 6, onde nós temos this morning, this year, tá bom? Isso já na página 26. This morning, this year, 1 hour ago, in 1999, last year, last week. E vocês vão me dizer quais são as expressões up to now, né? As expressões que vêm para o tempo atual e quais são as finished time in the past, ok? Aquelas que estão no passado e que representam uma coisa que aconteceu lá e já acabou. Então, vocês vão separar para mim, ok? Esses dois grupos de palavras. As expressões que servem para usar um tempo e uma ação que já acabou e aquelas que estão do presente, do tempo atual. Alright? A gente para bem aqui na question number 6, na página 26, e vocês vão pesquisar para mim, obviamente, no material didático de vocês, frases, certo? Material didático, internet, onde vocês puderem, vocês vão pesquisar frases para me dizer mais sobre o present perfect. E também tomem bastante nota nos materiais de vocês, porque esse assunto é assunto da prova. Espero que vocês estejam todos bem, que vocês estejam em segurança. I love you so much. Bye bye, see you, students.